Que querido! Que bom te ver aqui. Boa noite a todos vocês que vão me acompanhar agora nos próximos minutos. Eu serei muito breve, trazendo um resumo de tudo o que aconteceu aqui nessa semana. Semana Reacenda, em que eu propus falar sobre a síndrome de burnout, sobre um aspecto positivo, o de prevenção, o de promoção de conhecimentos extremamente essenciais para a gente montar o quebra-cabeça dessa consequência que eu chamo dos novos tempos. Tempos mais acelerados, tempos em que temos um trabalho denso, tenso, intenso e extenso. Já vou te falar quem explicou isso essa semana. Enquanto todos estão entrando, eu digo o que eu aprendi essa semana, que quanto mais coraçõezinhos sobem aqui na lateral, mais o Instagram entende que esse assunto é importante, né? Que esse assunto pode ser importante também para outras pessoas. E aí, essa nossa conversa vai aparecer lá no início, né, dos feeds de todos que estão aqui nos acompanhando. Então, veja lá. Olha a Carol me dando aqui uma ideia. Faz um curso de oratória para nós. Ô, Carol, tava pensando nisso hoje com meu marido, Thiago, que tá aqui ligadinho também na live. Vou pensar nisso, tá? Bom, vamos lá. Enquanto todos estão entrando, qual é a minha missão aqui? Trazer então para vocês o resumo de tudo o que aconteceu essa semana e fazer algumas chamadas especiais de alguns dos entrevistados. Começando, por que é que eu estou com esse abacaxi? Alguém tem alguma suspeita? Podia colocar aqui, né? Mas aí não vai caber. Gente, esse abacaxi tá aqui para mostrar que nós podemos olhar para o burnout como um abacaxi, daqueles que a gente fala, esse problema é o abacaxi. Ou a gente pode olhar para o abacaxi já pensando nele numa caipirinha, sabe? Numa geleia, enfim. A interpretação, a imaginação somos nós que vamos criar a partir de um fato. Então, o abacaxi está aqui. Se eu vou deixar ele num lugar super bonito, né? Esse abacaxi dourado, é uma coisa. Se eu vou fazer dele um problema, é outra coisa. Deu para entender, né? Mas não, o troféu abacaxi não vai para ninguém, viu, Rodrigo? O troféu abacaxi é para mostrar que nós podemos olhar para as coisas como nós quisermos olhar, a partir do nosso repertório, das informações que a gente tiver. Bom, qual era a minha intenção aqui nessa semana Reacenda? Primeiro começou já pela própria ilustração, né, dos banners, porque eu ficava muito incomodada quando eu via as reportagens mostrando um fósforo queimado, né, sobre a síndrome de burnout. E fósforo queimado não acende mais. Eu prefiro uma vela apagada e uma vela acesa. Por quê? Uma vela se apaga, se ela ainda tem lá toda a estrutura, o pavio, a cera, ela ainda pode se reacender. Alguém vai precisar lá, né, colocar o fogo nela e ela vai reacender. Essa é a ideia que eu tenho de quem vive uma experiência com a síndrome de burnout. Nós podemos reacender e todos os profissionais que passaram aqui essa semana mostraram isso. Então, primeiro, burnout é um freio, não é o fim. Não é o fim do mundo, não é frescura e nem invenção da cabeça de quem está tentando explicar, né, que algo não está indo muito bem. É uma consequência das escolhas que nós estamos fazendo nos ambientes profissionais. E esses ambientes profissionais, eles estão seguindo o movimento deles, né? E nós é que estamos alimentando uma crença de que nós podemos ter disponibilidade integral e que nós podemos ter uma performance ilimitada. Bom, com o tempo, esse comportamento, né, que nos é colocado como super possível, vai mostrando as suas piores faces, né? Porque todos temos limites e vocês vão ver aqui, né, pelas histórias. Eu fiz uma colinha para poder lembrar realmente do que é mais importante de cada pessoa que passou aqui nessa semana Reacenda. Nós tivemos histórias de 5 profissionais de altíssimo rendimento, profissionais inteligentes, competentes, comprometidos, obedientes, requisitados, né, muito responsáveis e que tiveram as suas pausas involuntárias. Pessoas diferentes, homens, mulheres, com idades diferentes, mas que viveram o mesmo processo. A falta de limite pessoal, excesso de sim em mais trabalho, sempre estudando mais ou se aperfeiçoando para trabalhar cada vez melhor, até que o corpo
disse de alguma maneira, chega, desse jeito a gente não vai poder continuar. Tá? Todos viveram suas sensações de angústia, desamparo, tristeza, confusão de sentimentos, né? Especialmente porque a gente, quando tem o diagnóstico da síndrome de burnout, pensa, mas como é que eu deixei chegar nesse ponto? Como eu adoeci? Como eu não vi o burnout chegar? Como eu, Isabela, não vi o burnout chegar? Mas estou aqui justamente para dizer que isso é apenas um freio, não é o fim. E aí, voltando para os outros profissionais, né? Viveram todas essas sensações muito ruins, uma sensação de luto, vou falar sobre isso no final, que foi hoje com a nossa querida psicóloga especialista em luto, Mariana Clark, e que depois de um tempo foram tendo acesso às informações corretas, que às vezes demoram para chegar, mas quando elas chegaram, conseguiram buscar os tratamentos adequados e conseguiram caminhar pelo tratamento, que assim como o burnout não tem manual e não chega de um dia para o outro, o tratamento também não tem um manual e também você não vai se livrar do burnout de um dia para o outro. Na segunda-feira, então, vamos lá. Eu comecei com quem? Com a Jaque Rocha, publicitária que viveu um apagão como eu no mesmo mês que eu, agosto de 2018. Ela era executiva de uma das maiores empresas de telecomunicações do país, liderava mais de 100 pessoas, cuidava muito bem delas, né? Mas entendeu também que nós não podemos só cuidar das pessoas e desempenharmos nosso papel com excelência. A gente também precisa se cuidar e a gente também precisa tratar como anormal o que é anormal e não encarar como normal aquilo que é anormal. Ela descobriu depois da síndrome de burnout a vida real, a do amor, a do relacionamento afetivo consigo e assim está dando tempo para si. Depois, eu tive a doutora Thelma Trigo, pioneira nos estudos da síndrome de burnout no Brasil. E a história da doutora Thelma, ela é muito interessante porque ela é parecida com a do Herbert Freudenberg, que a gente ouviu falar, né, desde que o assunto entrou aí nas pautas de todas as mídias, em 2018. A doutora Thelma, ela viveu na pele, no ambiente em que ela trabalhava, né, ela viu que os colegas de trabalho dela, os profissionais de saúde, eles estavam ficando muito mal de saúde por conta daquelas condições da estrutura de trabalho, em que eles não tinham uma condição básica nem para trabalhar, né, para dar conta de tudo aquilo que eles tinham que fazer, e nem condições básicas como um lugar para comer, por exemplo. E aí ela viu, ali com vários profissionais, o que isso significava no emocional de cada um, né, dos colegas da área de saúde com que ela trabalhava. E como todo esse contexto de excesso de trabalho e falta de tempo para si contribui para a síndrome de burnout. Então, recomendo demais vocês procurarem os trabalhos delas, os artigos dela sobre a síndrome de burnout. Foi uma das pioneiras lá na década de 80. Terça-feira, tive a Carol Milter. Vou só dizer Milter, tá, Carol? Porque eu não tenho medo de dizer errado, então eu vou ser econômica. E ela veio com a experiência de workaholic, que é escritora. A Carol é uma daquelas profissionais em que nós sempre vemos histórias, né, profissionais precoces, e ela foi de estagiária a sócia da empresa em 3 anos. Então, muito eficiente, muito inteligente, fazia de tudo e trabalhava bastante, até que viveu 2 episódios de burnout e aí colocou em prática o plano B. Então ela vivia o plano A, tinha o plano B, depois que tudo isso aconteceu, pensou, agora é a hora então de ser quem eu sou, de fazer o que eu quero e aí sim, né, viver uma vida que vale a pena ser vivida. Hoje ajuda muitas pessoas com seus conteúdos também aqui na internet e com o livro Minhas Páginas Matinais. Na terça-feira ainda, eu tive a doutora Camila Magalhães, uma psiquiatra maravilhosa, amada. Ela é colunista também da Jovem Pan FM e ela traz uma visão muito objetiva, né, dentro ali das experiências clínicas. Todos temos demandas pessoais. Então, todos temos demandas pessoais, portanto, comparações e julgamentos não cabem, né? Se a gente já começa com essa premissa. Todos temos demandas pessoais. E para prevenir a síndrome de burnout, é preciso corrigir a trajetória para executar com dignidade o seu trabalho e evitar, né, o esgotamento profissional. Eu achei fantástico. Você pode corrigir a trajetória. Ou você vai corrigir antes do burnout, ou vai corrigir depois. Qual é a diferença?
Um vai ser com saúde e outro vai ser sem saúde e muitas vezes sem emprego. Recomendo, todas as entrevistas estão lá no meu canal no YouTube. Quarta-feira, quem passou por aqui? Roberta Carusi, autora do livro, aqui ó, No Limite do Estresse. Ela, publicitária, deixa eu ver aqui, só que a minha cola passou mais rápida. Publicitária de uma grande agência de publicidade aqui em São Paulo. Ela falou, inclusive, sobre a ilusão que muitas pessoas têm quando nós trabalhamos numa grande empresa, né, no nível de cobranças, no nível de entrega e como isso acaba seduzindo, né, profissionais de alta performance, porque vão fazendo cada vez mais, acreditando em processos, enfim. Ela falou sobre o tratamento ortomolecular, que ajudou muito, então ela fez alguns outros, mas viu no tratamento ortomolecular uma grande saída para o burnout. E ela disse uma frase fantástica que eu vou compartilhar com vocês. Burnout é quando você se esforça para ser quem você não é em um ambiente que você quer estar. Vou repetir. Burnout é quando você se esforça para ser quem você não é em um ambiente que você quer estar, que você idealizou estar. Faço um parênteses aqui, antes de falar do próximo entrevistado, que é o documentário Inside, O Poder da Intuição. Um documentário de uma moça que o sonho dela era trabalhar na ONU. Quando ela chega na ONU, ela vê que não é nada daquilo, que ela tinha processos muito mais burocráticos do que humanitários. Ela tem o burnout, se afasta do ambiente estressor e desenvolveu esse documentário para toda a humanidade, que é fabuloso. Inside, O Poder da Intuição. Então, tem muito a ver com o que a Roberta fala. Depois eu tive uma grande surpresa de poder entrevistar o psiquiatra forense Guido Palomba. Guido Palomba é a referência das referências. Ele foi repercutir comigo a pesquisa da Associação Paulista de Medicina, que lançou números recentes com o resultado da pesquisa com 1.900 médicos de todo o Brasil sobre as características de burnout nesse período da Covid. E o Dr. Guido, ele falou sobre o tempo de descanso diário e semanal necessário para a gente desestressar. Aí, estou recebendo aqui uma informação dentro de um coração, ó, que coisa mais linda. Obrigada, Ti. O Dr. Guido, então, falou sobre como a gente pode desestressar com os médicos, né, já que estávamos repercutindo essa pesquisa da Associação Paulista de Medicina. E aí ele falou uma frase que eu adorei, né? É preciso saber a hora de fechar a boutique, né? Que a gente tem que fechar a boutique todos os dias, todos os finais de semana, senão o cérebro não aguenta. Essa entrevista recomendo, assim como todas. Agora, se quiser começar por alguma, vai no Dr. Guido, que foi uma entrevista muito interessante. Então, falou sobre o tempo do descanso diário e mental, que é desestressarmos sem celular na mão, tá, gente? Sem celular na mão. E na quarta-feira ainda, eu tive o professor e advogado Marcelo Valho, autor deste livro aqui, Síndrome de Burnout e a Responsabilidade do Empregador. O professor Marcelo fala sobre direitos e deveres da síndrome de burnout, deveres e direitos do empregado e do empregador. Fantástico, tá? Fala sobre as indenizações, como é que o meio jurídico vê, né, as doenças ocupacionais, em especial a síndrome de burnout. Na quinta-feira, lembrando que nós estamos falando, gente, sobre os resultados das entrevistas da semana Reacenda, uma semana em que eu propus vários pontos de vista para montarmos um quebra-cabeça chamado burnout, um problema ocupacional multifatorial e que hoje atinge quase 20 milhões de brasileiros. Já vou falar mais sobre isso, porque eu consegui entrevistar a doutora Carmita Ábido, a responsável por essa pesquisa. E 20 milhões de brasileiros significam quase 2 vezes a população de Portugal. Então, nós precisamos falar mais sobre o assunto, não é? E se temos esse número, se a Associação Paulista de Medicina traz para nós este resultado agora, essa radiografia, né, do momento em que os médicos estão vendo na linha de frente e os médicos que sempre estiveram no grupo mais sensível para desenvolver burnout, não podemos ignorar o assunto, certo? E aí, sobre isso mesmo, sobre esses números, eu comecei a conversa com o nosso filósofo amado, Mário Sérgio Cortella. Bom, Cortella dá aula há mais de 40 anos. E eu perguntei, né, professor, viveu alguma experiência, né, em alguma escola com a síndrome de burnout? Sim, várias.
Então, ele disse, não podemos ignorar o problema. Embora algumas pessoas banalizem o burnout, que eu também considero um erro, muitas pessoas simulam o burnout, como simulam outras doenças, ele passou aqui para ser muito objetiva, tá, com o tempo de vocês e muito honesta, né, com o que eu disse logo cedo. Ele falou sobre 3 pontos do burnout. Humildade, em reconhecer que nenhum de nós é inesgotável. Então, nós temos que ter humildade em reconhecermos que não somos invencíveis e que temos nossos limites. Segunda coisa, as pessoas não são idênticas, né? Cada um tem o seu modo próprio. Mais uma vez, julgar e comparar não vai nos levar a lugar nenhum. E terceiro, capacidade de generosidade para acolher. E aí ele me disse uma frase que foi, assim, preciso segurar as lágrimas. Burnout não é um defeito pessoal, é uma circunstância. Vamos repetir? Burnout não é um defeito pessoal, é uma circunstância. Há pouco tempo eu entrevistei a Isabela Matar. Ela trabalha na XP Educação, Head, e ela disse, quando um funcionário, né, tem um problema de saúde, um problema ocupacional, não significa que ele é um profissional ruim. Ele está vivendo um momento ruim, ele pode estar vivendo um momento ruim, não significa que ele seja um profissional ruim, tá? Pensem nisso. Bom, ainda na quinta-feira, voltando aqui para o Reacenda, Dr. Sebastião Geraldo de Oliveira. O livro dele não está aqui. O Dr. Geraldo é desembargador do Trabalho de Minas Gerais, autor de diversos livros. Vou repetir, desembargador Geraldo de Oliveira, um ser humano fantástico, brilhante, desembargador do Trabalho de Minas Gerais. Ele falou, assim, do começo ao fim, dava vontade de escrever tudo, sabe, já voltar. Ele me explicou sobre danos existenciais. Então ele falou sobre as indenizações que cabem em uma doença ocupacional, de novo, direitos e deveres, mas, sobretudo, dano existencial, que é o que interfere no projeto de vida. Quando eu ouvi dano existencial numa palestra em que estávamos juntos na OAB de Minas Gerais, organizada pela advogada Luciana Chamoni, eu fiquei de boca aberta. Eu falei, nossa, dano existencial. Eu nunca tinha ouvido falar. Tinha ouvido falar em dano moral, dano físico, mas o dano existencial é aquele que interfere no seu projeto de vida. Recomendo também vocês se aprofundarem nesse assunto. E foi ele que trouxe essa síntese do momento em que estamos vivendo do trabalho. Tenso, denso, intenso e extenso. Se não reconhecermos isso, teremos cada vez mais problemas ocupacionais. Palavras do Dr. Sebastião. Também tive na quinta-feira o Dan psicólogo, que teve a síndrome de burnout, como psicólogo, trabalhando numa grande área de ensino de uma faculdade muito importante daqui de São Paulo. Ele também não viu o burnout chegar, também profissional de alto rendimento, sempre trabalhando mais, estudando mais para trabalhar mais, né? Até que não teve como continuar. Hoje está num processo lindo de reencontro consigo, porque a gente vai se perdendo, sabe, gente? No caminho até o burnout, você se perde. Você se perde. Por N fatores. Mas é possível se reencontrar. E é este caminho do reencontro que eu quero que vocês resgatem, ou pelo menos comecem a pensar a partir dessas experiências aqui. Na sexta-feira, ontem, comecei as entrevistas com a Eloá. Eloá, uma jovem servidora pública e que teve burnout muito cedo, com 21 anos. Ela vinha de uma família de servidores públicos, uma família em que trabalhava muito e estudava muito, e ela nessa mesma pegada. Então ela disse, Isabela, eu não tinha tempo para ficar doente, e levava uma vida como se fosse uma máquina. A Eloá, diferentemente das outras pessoas que eu falei, além dela ter desenvolvido o burnout muito cedo, quando ela teve, né, o piripaque, o treco, esse apagão todo, a mãe dela, muito sábia, falou assim, filha, nós vamos para um psiquiatra agora. E este psiquiatra que a Eloá teve a oportunidade de encontrar, deu o diagnóstico na hora para ela.
a partir de todos os sintomas que ela relatou, de todas as experiências que ela viveu. Então, isso foi fundamental no processo de recuperação dela. Não foi fácil, não antecipou nada, mas evitou muita dor e muita incompreensão. Porque nós temos muita dificuldade desse diagnóstico pelos médicos, especialmente aqueles que não têm uma visão integrativa, porque aí vão tratando, né, o que a gente vai falando de forma isolada. E quando você junta as peças do quebra-cabeça, é impossível não reconhecer o diagnóstico da síndrome de burnout. Hoje, a Eloá, ela tem uma página fabulosa no Instagram, né, Vencendo o Burnout, e também cuida de um grupo de apoio no Facebook. Por que um grupo de apoio é importante? Vocês já ouviram falar que uma mãe de um filho com uma síndrome rara se junta com uma outra mãe também de um filho com uma síndrome rara e elas fazem um grupo de apoio? Então, tem grupo de apoio para problemas de saúde raros, tem grupos de apoio para alcoólicos, para drogados, de alimentação. E se nós considerarmos o workaholic, né, a origem da palavra, como uma pessoa que é viciada em trabalho, e é viciada por não estou aqui para julgar por quê, então o vício em trabalho também precisa ser conversado numa boa, né, com mais dignidade, com mais respeito. Pensem nisso. Então, esse grupo de apoio no Face vocês vão encontrar lá com a síndrome de burnout. Só procurar que vocês vão achar. Tive depois o Marcos Batista. Quem é Marcos Batista? Médico do trabalho, pesquisador. E ele, por ser médico do trabalho, ele falou sobre o que adoece no ambiente de trabalho. O estresse, a alta demanda e baixa capacidade de decisão, o assédio moral, as resistências individuais e coletivas para a gente falar sobre o assunto. E como médico do trabalho, trouxe para nós uma visão fantástica de como a medicina do trabalho mais recursos humanos podem contribuir para evitar os afastamentos, as perdas financeiras, porque todo mundo perde com burnout, né, gente? Não é só a pessoa que tem o diagnóstico, não. A família, os amigos, a empresa, a reputação da empresa, ou seja, só perdas, só perdas. E no final da noite, eu recebi um presente que eu compartilhei com todos, uma entrevista com a doutora Carmita Ábido. Ela também é a referência de todas as referências, psiquiatra e a responsável pela pesquisa que a USP fez, junto com o Laboratório Cristália, essa pesquisa que eu menciono quase todos os dias, que chegou no resultado de quase 20 milhões de brasileiros diagnosticados com a síndrome de burnout. Parênteses, burnout é uma coisa só no Brasil? Não, fenômeno mundial. E mais, já volto para a pesquisa da doutora Carmita. Há 2 semanas, a ISMA-BR, que é o braço nacional da maior instituição que mede estresse no mundo, fez um congresso. Nesse congresso, foi mostrado lá um gráfico em que o burnout está incluído na 4ª onda pós-Covid. E se nós pegarmos o que disse o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele disse que o Covid trouxe primeiro ameaças de uma doença física, mas que depois as ameaças serão extremamente vinculadas, assim, profundamente vinculadas à saúde mental. E ele até diz, né, nessa fala sobre a ansiedade e a depressão, que são os fatores que mais provocam a miséria no mundo. Depois procure Antônio Guterres, ONU ou ISMA-BR, 4ª onda Covid e o burnout nesse cenário todo. Mas vamos voltar. Então, Carmita Ábido, responsável por essa pesquisa da USP, o que ela antecipou para nós? Porque ela vai lançar um livro no 2º semestre. Mas ela aqui, né, contou aqui para nós baixinho. Mais mulheres têm burnout do que homens. E não é só porque elas têm dupla jornada, porque elas acabam fazendo mais coisa também quando chegam em casa. Isso é um fato. Porque o burnout acomete, né, os seres humanos entre 20 e 40 anos, principalmente, tá, gente? Não significa que alguém com 19 ou 41 não vá ter. Mas é essa fase muito produtiva, de muito resultado, né, do desempenho. E é nessa fase que a mulher também está tentando entender e tentando postergar aspectos da maternidade. E isso gera estresse. E ela disse que um indicativo de que a pessoa está para ter um burnout é quando ela só fala sobre trabalho. Então, se vocês tiverem alguém, conhecerem alguém que só fala sobre trabalho, e aí você fala assim, nossa, que pessoa chata, né? Só fala sobre trabalho. Não, ela não é chata, ela está precisando de ajuda.
Ela está precisando de uma palavra acolhedora, de uma palavra de alguém que diga assim para ela: olha, esse caminho pode não te levar para algum lugar. Pode ser que ela não ouça, pode ser que ela ignore, pode ser que ela recuse, pode ser que ela, já por estar no caminho, esteja agressiva e seja agressiva com você. Não importa, só faça a sua parte, tá? Porque isso está lá na pesquisa da USP. E pessoas que se deslocam por grandes distâncias até chegarem ao trabalho têm mais chance de desenvolver o burnout, além das características do ambiente de trabalho que desenvolve um burnout, tá? Que eu nem preciso aqui investir tempo com isso. Então, quando eu perguntei para a doutora Carmita: doutora, então o que a gente vai fazer, né, nesse mundo express? Porque a competitividade vai continuar, a velocidade vai aumentar. Ela falou: Isabela, a gente precisa fazer uma pausa, a gente não faz mais pausa nem no elevador. E se a gente não reconhecer o nosso limite, você vai ser requisitado o tempo inteiro, que é uma característica, né, de quem tem o burnout, e vai dizer sim para tudo até que vai chegar uma hora que não vai aguentar. Então, eu e a doutora Carmita estamos bem alinhadas. Hoje, para encerrar, já estou acabando aqui a nossa conversa, a Hanna Figueiredo, também uma profissional de altíssimo rendimento, foi de estagiária a gestora de RH rapidamente. Ela tem uma página na internet chamada Amiga do RH. E ela traz ali ideias bem interessantes, não só para quem trabalha com o Departamento de Recursos Humanos, mas para todos nós humanos. Então, o que ela sugeriu, tá, líderes, para evitar a síndrome de burnout? Melhorar o questionário dos exames periódicos. É fácil você incluir mais perguntas no exame periódico. Rodas de conversas voluntárias, suporte telefônico, pesquisas de clima e pedir para as empresas do plano de saúde os dados. As empresas, gente, não vão dizer quem tem o quê, mas elas podem apontar o aumento no número de especialidades, o aumento no número, né, de X exames, enfim. Isso o plano de saúde já pode mostrar a empresas. Então, para prevenir, vocês não vão ter que gastar mais. É só pedir informações ou usar as informações com a pesquisa de clima com mais sabedoria e com mais consciência. Que se essa informação que vocês já têm não for jogada fora, vocês podem prevenir muitas coisas. E vão conseguir, inclusive, o lucro. Porque a ordem é assim: pessoas, produto e lucro. Pessoas, estou dizendo, os humanos que trabalham para esses produtos para alcançarem os lucros. Se essa ordem inverte, você deixa as pessoas aqui. Pensa nisso. Depois da Hanna Figueiredo, amiga do RH, nós tivemos a Mariana Clark, psicóloga especialista em luto. E o que acontece? Muitos de nós temos a ideia de que o luto está relacionado a uma perda humana apenas. E não. Luto é quando você perde um vínculo. E ela menciona sobre os lutos que não são reconhecidos. Quais são eles, né? Então tem divórcio, demissão, infertilidade e uma série de outros lutos não reconhecidos. E, como a Mariana explica, o luto é a experiência mais desorganizadora da vida. Então, quando você perde alguém violentamente, é uma experiência desorganizadora. Quando você é demitido sem justa causa, ou seja, sem aviso prévio, sem justa causa, é uma experiência muito desorganizadora. E assim por diante. E aí, ela trouxe como um comportamento nosso, tá? Porque nós somos as pessoas, como nós invalidamos a dor do outro, como a gente desencoraja, né, as pessoas a falarem sobre os próprios sentimentos, sobre suas dores, sobre suas emoções. E é curioso que ao fazer isso com alguém, você também está alimentando essa crença de que você não pode falar sobre os seus sentimentos, aí quando é com você, bom, vai viver a mesma situação. Mas é possível, tá, você viver esse tempo do luto, então, para quem foi demitido, ou para quem perdeu o emprego, ou para quem está vivendo qualquer tipo de luto. É possível você encarar esse momento de regeneração e passar por ele. Tem um tempo médio, Isabela? Não. Mas você não pode ignorar a dor deste luto. Se você ignorar, vai ser pior. Eu ouvi uma recomendação de uma pessoa muito bacana, que queria muito meu bem, dizendo: não, fica um dia dentro da sua casa, fecha a porta, vive esse luto e depois siga em frente. Isso para mim me deu até mais culpa, porque eu não consegui fazer isso em 24 horas. Né? Então, cada um tem o seu tempo de recuperação pós-luto. E encerrei. Olha como o universo faz movimentos maravilhosos. Agora há pouco, às 5 horas da tarde, com a Flora Vitória, autora deste outro livro. Ó, tô cheio do livro aqui, né? Flora Vitória, O Tempo da Felicidade, da HarperCollins. Ela
mestre em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia, e ela fala sobre o tempo da felicidade. O tempo da felicidade que, quando nós estamos nos recuperando da síndrome de burnout ou de qualquer outro problema de saúde ou de qualquer luto, a gente acha que nunca mais vai se sentir feliz. E ela explica ali passo a passo, ela viveu um burnout. Aliás, muitas das pessoas que eu entrevistei viveram seus burnouts. Mas a Flora viveu um burnout e aí ela sai para um sabático, né? E sabático significa tempo de regeneração. Sabático não é só para rico, não é um ano, não são 6 meses. O sabático pode ser todos os dias, é um tempo de regeneração. Bom, a Flora teve o burnout, ela viveu então esse sabático, escreveu esse livro sobre o tempo da felicidade e falou então nessa entrevista sobre a autoestima, que você só retoma com o autoconhecimento. E você precisa do autoconhecimento e da autoestima para você ter autoconfiança. E sabe para que você precisa ter autoconfiança? Para reconhecer os seus limites. Pronto, fechamos o quebra-cabeça. Se o burnout é a falta de limites, né? Em que você vai dizendo sim, você acha que é invencível e tudo mais, você precisa se conhecer, você precisa confiar em você, você precisa se valorizar para poder dizer um não com segurança, um não para mais trabalho, quando realmente você não tiver capacidade de realizar mais um trabalho. Serei muito breve nesse sentido, já tem bastante conteúdo por aí. E aí a Flora deu um livro de presente, ela disponibilizou um link no Instagram dela. Se eu fosse vocês, eu daria uma olhada, flora.vitória. Este livro é muito interessante, da HarperCollins, vai chegar nas mãos de você, no e-book não, vai chegar nas mãos de vocês em breve. Bom, esse foi o caminho do Reacenda. Um caminho em que eu propus compartilhar com todos vocês e é minha contribuição para falarmos sobre um assunto que, como eu disse, atinge quase 20 milhões de brasileiros. Só porque eu vivi? Não. A minha história é muito pequena diante desse cenário. Mas foi com a minha história que eu me aproximei do assunto. Como os jornalistas fazem, quando se aproximam de certos assuntos, investem seu tempo, mergulham, investigam o assunto e publicam livros, né, e fazem suas teses, enfim. Então, além da minha vivência, tem a pesquisa, tem a curiosidade, e tudo isso tem uma finalidade apenas: prevenção. Então vamos lá. Vamos concluir aqui a Semana Reacenda. Para quem já teve a síndrome de burnout, não sinta culpa por não ter percebido o burnout chegar. Eu não desejo burnout para ninguém. Então, eu também não desejo que ninguém se sinta culpado por algo, evidentemente, que não buscou. Ninguém acorda um dia e fala, agora eu vou começar o meu caminho para o burnout. Evidentemente que não. Então, não se sinta culpa. Aliás, não sinta culpa. Não tenha pressa na recuperação. Se você tiver pressa na recuperação, você entra na cilada de voltar antes do tempo. E existe um tempo da regeneração, como a Flora disse para nós. Não desista na primeira tentativa de tratamento, na primeira consulta com o psicólogo, tá? Nem sempre a gente se adapta a um psicólogo, a um remédio, se for necessário. Aliás, tem tratamentos que nem utilizam remédios. Então, não desistam. Sabe, não faz como aquela pessoa que nunca fez acupuntura, sempre teve dor muscular, chega na primeira sessão, não sentiu nada e fala, isso não serve para mim. Tenham paciência. Não se isolem. Busquem os grupos de apoio. A Mariana Clark, ela falou sobre isso, né? Quando a gente não fala sobre uma dor, quando a gente não conversa com uma dor, é pior. De verdade, tá? Essa dor não vai embora por conta própria. Essa dor só vai ser amenizada, essa dor só vai sair de você, só vai se transformar em uma experiência, em uma lembrança, quando você falar dela. Você vai sair falando dela para qualquer pessoa? Não. Às vezes, só com um psicólogo, mas que seja só com um psicólogo, tá? Pensa nisso. E não se machuque mais, porque você já vai estar bem machucado, você já vai estar convivendo com muitas dores, muitas incompreensões. Então não se machuque mais, não se julgue, não se compare, tá? Quem convive com quem tem? Vamos lá. Quem convive com quem está vivendo a síndrome de burnout ou quem está convivendo com quem só fala sobre trabalho, com quem já está mostrando traços agressivos.
A doutora Carmita falou sobre isso, me emocionou demais. Ela falou assim, Isabela, quando uma pessoa fica agressiva, não significa que ela seja agressiva. Ela está agressiva quando perguntam para ela, mas o que você tem? Ela também está tentando entender o que ela tem. E aí vem a agressividade. Então, se vocês estão convivendo com alguém que está trabalhando demais, que você já está percebendo a menção de dores crônicas, dor de cabeça, dor de estômago, enjoo, né? Isso são indícios fortes, queda de cabelo, mancha na pele, a pessoa está reclamando que está com o intestino preso, que está com dor na perna, que está com dor na coluna, enfim, dores pelo corpo são sinais, né? Não ignore, não ache que é frescura, não ache que vai passar. Sabe aquela coisa de vai passar? Gente, beijo de mãe quando uma criança cai é uma coisa. Mas beijo de mãe quando a gente é adulto significa ouvir, tá? Ouvir o que este ser humano que está em sofrimento precisa dizer. Que o corpo está dizendo para ele sob diversas formas. E aí, quem convive então com quem tem? Ou com quem suspeita que tenha? Eu sei que vocês querem o bem da pessoa, que vocês amam a sua pessoa, mas primeiro não julguem, não comparem e não apressem o tratamento. Sim. Dependendo da idade, né, que vocês têm, as crenças que vocês trazem não cabem mais nesse mundo express que nós estamos vivendo. Então não adianta dizer, na minha época eu trabalhava assim e aconteceu assado. Porque naquela época, provavelmente, nós não tínhamos o que temos hoje. Assim como nas épocas anteriores, não tinha o que tinha em épocas anteriores. Isso eu trago, inclusive, num livro que eu lanço em breve, sobre essas evoluções, essas transformações na comunicação e nos transportes que nos trouxeram ao mundo que nós vivemos hoje. Então, cuidado com as crenças que vocês colocam nas pessoas ou tentam impor nas pessoas. Elas podem não funcionar. E aí, como eu disse, então não julgue, não apresse a recuperação. Agora, para finalizar, vou tomar um golinho d'água. Sabe aquela placa de linha de trem que tem em algumas cidades quando vocês podem passar por uma linha férrea? Pare, olhe, escute. Pare. Pare um pouquinho. Faça uma pausa voluntária. Muito melhor do que a involuntária da doença. Olhe ao seu redor, olhe para a sua agenda, olhe para o estilo de vida que você tem e você vai responder para você. Tá tudo certo? Tá tudo legal? Tá tudo normal? Eu estou tratando como normal o que é anormal. Normal, como disse o desembargador do trabalho, é sair para trabalhar para ganhar a vida e não sair para trabalhar e perder a vida. Então pare, olhe e escute. Escute quem, Isabela? Escute seu corpo. Porque quanto mais você ouve o seu chefe, os seus colegas de trabalho, menos tempo você tem para se ouvir. É claro que você tem que ouvi-los, é claro, ninguém está falando aqui para você parar de trabalhar, pelo contrário. Tudo que eu estou falando aqui é para você manter a sua produtividade, a paixão pelo que você faz, mas com saúde, tá? Então, pare, olhe, escute. Escute os sinais que o seu corpo está mandando. As dores não são punições. A doença não é uma punição. Pensa nisso. É um chamado para você pensar em como você está conduzindo a sua vida. Faz sentido? Ok. Toca a vida, toca o barco. Se não faz, ouça o que o seu corpo está dizendo. Ele está querendo mostrar que algo não está bem. Respire. Preste atenção na sua respiração. Você já sabe que os nossos pensamentos acompanham a velocidade e a intensidade das nossas respirações. Reconheça que viver então com dor ou trabalhar com dor não é normal. Veja o que você está querendo esconder. Quando eu falei no pare, olhe, escute, no olhe, veja o que você está querendo esconder. Se alimente de verdade, não fuja das refeições, tá? Como se comer um pão de queijo, comer um sanduíche qualquer, vai repor as suas energias. Eu conversei com uma médica integrativa chamada Renata Cortella e ela me disse algo muito importante. Se nós estamos descascando menos e desembalando mais, significa que nós estamos
nos inflamando mais e nos nutrindo menos. Se estamos sem tempo para comer, estamos comendo coisas cada vez mais industrializadas e rápidas. Isso não faz bem para o cérebro, tá? Durma o que você precisa dormir. Se eu tivesse 3 segundos nesta live, ou se eu tivesse os últimos 3 segundos da minha vida, ou pudesse mandar uma mensagem para todo o planeta, o que eu diria? Durma. Porque é só dormindo que você vai regenerar o seu corpo, o seu cérebro, e este é o momento mais reparador do seu dia e da sua vida. São suas horas de sono. Então, não negligencie, não ache que é bobagem, não ache que é uma frescura dormir o que você precisa dormir. Volte a incluir momentos de lazer na sua vida. O lazer é a primeira coisa que a gente abre mão quando está num processo enlouquecedor de trabalho, né? Você diz não para todas as atividades prazerosas. E depois você se afasta de todas as pessoas que te convidam para essas situações prazerosas. Então você não tem mais convívio social, você não tem mais momentos de lazer. Se movimente, a doutora Carmita Ábido falou também sobre isso. Dá uma volta no quarteirão. Ponto. Faz o que você quiser, mas se movimente. O Tiago, meu marido, que me salvou, né, de algo muito pior do que o burnout, me devolveu o amor. Ele me diz uma frase muito bonita. Quem não se movimenta não sente as cadeias que o prendem. Então, se você... Não estou falando só fisicamente aqui, tá, gente? É evidente. Se você não movimentar suas ideias, se você não refrigerar os seus pensamentos, se você não organizar suas ideias, mudar você não vai. E só continuar como você está. Por fim, não tenho medo de dizer não. Nós crescemos com a ideia do não negativo, mas o não também é positivo e o não, ele é fundamental para uma questão chamada preservação. Se você precisa preservar a sua integridade e a sua saúde, você vai ter que dizer não, tá? A doutora Carmita também falou sobre isso, né? Que as pessoas que dizem não dão muito mais trabalho do que aquelas pessoas que dizem sim. Eu vivi isso na minha vida. Porque as pessoas que dizem sim para tudo, e muitas vezes dizem sim para tudo porque acreditam que ao fazer tudo vão ter mais reconhecimento financeiro ou emocional. E mais trabalho não é reconhecimento, tá, gente? Foi dito também essa semana. E por fim,